Boa noite para todos vocês. Hoje a gente vai começar a nossa quinta que eu te conto e hoje a análise será do conto Baleia de Graciliano Ramos. Então, todo mundo aí vai compartilhando, convidando outras pessoas a participarem da leitura coletiva. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre o conto, não é? Sobre o autor, para que possa aí dar tempo do pessoal ir chegando, para que a gente possa fazer a leitura desse conto que é tão importante, que é um grande marco, na verdade, né? Na nossa literatura brasileira. Então, Graciliano Ramos, um autor consagrado, muito lido. A gente sabe que esse conto ele faz parte do 9º capítulo do livro Vidas Secas, que a gente pode considerar como sendo um livro bastante, vamos dizer assim, estudado até os tempos atuais, porque faz parte do regionalismo brasileiro. Quando Graciliano Ramos ele procura... Olá, Jéssica. Boa noite. Quando Graciliano Ramos ele tinha essa preocupação em fazer essa análise psicológica dos personagens, contrastando esse caso dos personagens e dos animais, em que os animais são humanizados e que os homens ou as pessoas são animalizadas, né? E isso a gente vai percebendo pela linguagem, pelo contexto da seca, pelo sofrimento, pela situação de vulnerabilidade daqueles personagens, que muitas vezes faziam com que eles sequer se situassem no mundo como seres humanos em si, eles não se viam como humanos. A gente pode perceber bastante essa parte quando a gente olha, por exemplo, Fabiano se questionando no livro a respeito de que se ele achava em alguns momentos que era homem, em outras situações ele achava que era bicho. Então a gente já tem uma ideia, né, de todo o permear dessa história, desse enredo que trata dessa família de retirantes de Fabiano com seus 2 filhos, com Sinha Vitória, né, tentando buscar uma melhor condição de vida, chegando numa terra onde vai ser explorado pelo dono da terra. E também a gente tem a personagem ali que é extremamente importante dentro da obra, que é Baleia, uma cachorra, na verdade, né, uma cadela, muito, vamos dizer assim, amada pela família, considerada até como uma pessoa mesmo da família, que tinha um traço de lealdade muito forte com o patrão, com os filhos do patrão, e que de fato, dentro da narrativa, a gente percebe o quanto o próprio Graciliano Ramos ele emprega essa questão do fluxo da consciência, desse pensar, desse refletir, né, através de um narrador que é onisciente a respeito dos personagens ali. Então, inclusive, a cadela, ela também pensa, ela também sente. E esses pensamentos e sentimentos são colocados para nós, enquanto leitores, a partir dessa análise ou desse aparecer, vamos dizer assim, que só pode ser realizado a partir do narrador. Então, esse narrador onisciente, ele nos conta e nos deixa a par, né, desses pensamentos e sentimentos. E a gente vai falar sobre esse conto hoje, é um conto muito especial, muito importante. Inclusive é considerado até um dos capítulos mais importantes de Vidas Secas. E tem uma curiosidade sobre esse conto, é que ele foi, na verdade, o conto surgiu primeiro. O conto Baleia foi escrito primeiro e depois ele fez tanto sucesso que ele acabou servindo de inspiração para que Graciliano Ramos escrevesse o restante da obra, né? Então, primeiro surge Baleia, depois surge essa história, né, do romance regionalista tratando dessa família de retirantes, de todos os seus percalços, de todas as suas situações adversas para conseguir sobreviver num mundo em que eles se sentiam, inclusive, como se não fossem nem sequer pessoas, né? Onde a humanização ela acaba sendo retirada em detrimento do estado de miséria em que eles viviam. Então, eu vou começar agora o conto. Eu coloquei, inclusive, no grupo do WhatsApp, coloquei no grupo do Telegram o link onde vocês poderiam acompanhar essa leitura aqui. E eu acredito que a gente já possa começar. Então, o pessoal aí que está assistindo já pode ir chamando o pessoal que está atrasado e vamos começar a leitura desse conto, tá bom? Então, vamos lá. Baleia. A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra-lhe em vários pontos. As costelas avultavam no fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultava-lhe a comida
e a bebida. Por isso Fabiano imaginara que ela estivesse com o princípio de hidrofobia e amarrava-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas Baleia sempre de mal a pior. Roçava-se nas estacas do curral ou metia-se no mato, impaciente, enxotada, os mosquitos sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base, cheia de moscas, semelhante a uma cauda de cascavel. Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com saca-trapo e fez tensão de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Sinhá Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados que adivinhavam desgraça e não cansavam de repetir a mesma pergunta. Vão bulir com a baleia? Tinham visto o chumbeiro e o polvarinho. Os modos de Fabiano afligiam-nos. Davam-se-lhes a suspeita de que a baleia corria perigo. Ela era como uma pessoa da família. Brincavam junto os três, para dizer não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo, ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Quiseram mexer na taramela e abrir a porta, mas Sinhá Vitória levou-os para a cama de varas, deitou-os e esforçou-se por tapar-lhes os ouvidos. Prendeu a cabeça do mais velho entre as coxas e espalmou as mãos nas orelhas do segundo. Como os pequenos resistissem, arreou-se e tratou de subjugá-los, resmungando com energia. Ela também tinha o coração pesado, mas resignava-se. Naturalmente, a decisão de Fabiano era necessária e justa, pobre da baleia. Escutou, ouviu o rumor do chumbo que se derramava no cano da arma, as pancadas da vareta da bucha, suspirou. Coitadinha da baleia. Os meninos começaram a gritar e a se espernear. E como se a Vitória tinha relaxado os músculos, deixou escapar o mais taludo e soltou uma praga. Capeta excomungado. Na luta que travou para segurar de novo o filho rebelde, zangou-se de verdade, safadinho. Atirou o cocorote ao crânio enrolado na coberta vermelha e na sala de ramagens. Pouco a pouco a cólera diminuiu e Sinhá Vitória, embalando as crianças, enjoou-se da cadela achacada. Gargarejou muxoxos e nomes feios. Bicho nojento, babão. Mas compreendia que estava sendo severa demais. Achava difícil Baleia endoidecer e lamentava que o marido não houvesse esperado mais um dia para ver se realmente a execução era necessária. Nesse momento, Fabiano andava no copiar, batendo castanholas com os dedos. Sinhá Vitória encolheu o pescoço e tentou encostar os ombros às orelhas. Como isto era possível? Levantou um pedaço da cabeça. Fabiano percorreu o alpendre, olhou as baraúnas e as porteiras, aguçando um cão invisível contra animais invisíveis. Ecoou, ecoou. Em seguida entrou na sala, atravessou o corredor e chegou à janela baixa da cozinha. Examinou o terreiro. Viu Baleia coçando-se a esfregar as peladuras no pé de turco. Levou a espingarda ao rosto. A cachorra espiou o dono desconfiado, enroscou-se no tronco e foi se desviando até ficar no outro lado da árvore, agachada e arisca, mostrando apenas as pupilas negras. Aborrecido com esta manobra, Fabiano saltou à janela, esgueirou-se ao longo da cerca do curral, deteve-se no mourão do campo e levou de novo a arma no rosto. Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos de Baleia, que se pôs a latir desesperadamente. Ouvindo o tiro e os latidos, Sinhá Vitória pegou-se à Virgem Maria e os meninos rolaram na caca, chorando alto. Fabiano recolheu-se. E Baleia fugiu precipitada, rodeou o barreiro
entrou no quintalzinho da esquerda, passou rente aos craveiros e às panelas de losna, meteu-se por um buraco da corda e da cerca e ganhou o pátio, correndo em 3 pés. Dirigiu-se ao copiar, mas temeu encontrar Fabiana e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí por um instante, meio desorientada, saiu depois sem destino, aos pulos. Defronte do carro de bois, faltou-lhe a perna traseira, e, perdendo muito sangue, andou como gente em 2 pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Encaminhou-se aos juazeiros. Sob a luz de um deles havia uma barroca macia e funda. Gostava de despojar-se ali, cobria-se de poeira, evitava as moscas e os mosquitos. E quando se levantava, tinha as folhas e gravetos colados às feridas. Era um bicho diferente dos outros. Caiu antes de alcançar essa cova arredada. Tentou erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteiras, mas o resto do corpo ficou deitado de banda. Nessa posição torcida, mexeu-se a custo, ralando as patas, cravando as unhas no chão, agarrando-se nos seixos miúdos. Afinal, esmureceu e aquietou-se junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. O nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latina, uivava baixinho, e os uivos iam diminuindo, tomavam-se quase imperceptíveis. Como o sol a encandeasse, conseguiu adiantar-se umas polegadas e escondeu uma nesga de sombra que ladeava a pedra. Olhou-se de novo, aflita. Que estaria acontecendo? O nevoeiro engrossava e aproximava-se. Sentiu o cheiro bom dos preais que desciam do morro, mas o cheiro vinha fraco e havia nele partículas de outros viventes. Parecia que o morro tinha se distanciado muito. Arregaçou o focinho, aspirou o ar lentamente, com vontade de subir a ladeira e perseguir os preais que pulavam e corriam em liberdade. Começou a arquejar penosamente, fingindo ladrar. Passou a língua pelos beiços torrados e não experimentou nenhum prazer. O olfato cada vez mais se embotava. Certamente os preais tinham fugido. Esqueceu-os, de novo lhes veio o desejo de morder Fabiano, que lhe pareceu diante dos olhos meio vidrados, com um objeto esquisito na mão. Não conhecia o objeto, mas pôs-se a tremer, convencida de que ele encerrava surpresas desagradáveis. Fez um esforço para desviar-se daquilo e encolheu o rabo. Cerrou as pálpebras pesadas e julgou que o rabo estava encolhido. Não poderia morder Fabiano. Tinha nascido perto dele, numa camarinha sobre a cama de varas, e consumira a existência em submissão, ladrando para juntar o gado quando o vaqueiro batia palmas. O objeto desconhecido continuava a ameaçá-la. Conteve a respiração. Cobriu os dentes, espiou o inimigo por baixo das pestanas caídas. Ficou assim algum tempo, depois sossegou. Fabiano e a coisa perigosa tinham-se sumido. Abriu os olhos a custo. Agora havia uma grande escuridão, com certeza o sol desaparecera. Os chocalhos das cabras tilintavam para os lados do rio, o fartum do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Baleia assustou-se. Que faziam aqueles animais soltos de noite? A obrigação dela era levantar-se e conduzi-los ao bebedouro. Franziu as ventas, procurando distinguir os meninos. Estranhou a ausência deles. Não se lembrava de Fabiano. Tinha havido um desastre, mas Baleia não atribuía a esse desastre a importância em que se achava nem percebia que estava livre de responsabilidades. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar cabras. Àquela hora, cheiros de sucurana deviam andar pelas ribanceiras, rondar as moitas afastadas. Felizmente, os meninos dormiam na esteira por baixo do caritó, onde Sinhá Vitória guardava o cachimbo. Uma noite de inverno, gelada e nevoenta, cercava a criaturinha. Silêncio completo, nenhum sinal de vida nos arredores. O galo velho não cantava no poleiro, nem Fabiano roncava na cama de varas. Estes sons não interessavam Baleia. Mas quando o galo batia as asas e Fabiano se virava, emanações familiares revelavam-se
à presença deles. Agora parecia que a fazenda tinha se despovoado. Baleia respirava depressa. A boca aberta, os queixos desgovernados, a língua pendente e insensível. Não sabia o que tinha sucedido. O estrondo, a pancada que receberam no quarto e a viagem difícil no barreiro ao fim do pátio desvaneciam-se no seu espírito. Provavelmente estava na cozinha, entre as pedras que serviam de trempe. Antes de se deitar, a Vitória retirava dali os carvões e a cinza, varria com um molho de vassourinho o chão queimado, e aquilo ficava um bom lugar para o cachorro descansar. O calor afugentava as pulgas, a terra se amaciava. E findos os cochilos, numerosos preás corriam e saltavam. Um formigueiro de preás invadia a cozinha. A tremura subia, deixava a barriga e chegava no peito de Baleia. Do outro peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento. Mas o resto do corpo se aperreava, espinhos de mandacaru penetravam na carne meio comida pela doença. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente a Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz num mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. Então é assim que finaliza esse conto, que é um dos contos mais marcantes que fazem parte desse livro chamado Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Aqui a gente pode observar que, embora a cachorra-baleia tivesse sido baleada por Fabiano pelo seu dono, porque acreditava que ela estava com a doença, com a hidrofobia, que é a raiva, ela, naquele momento, em nenhuma situação ela pensou em morder Fabiano, Veja quanto ela, mesmo no momento de dor, sabendo que havia sido machucada, ferida por ele com um tiro, ela ainda assim permaneceu leal. E a gente vê toda a agonia, dos filhos de Fabiano, de Sinhá Vitória, se compadecendo da cachorra. E no final ela tem um sonho, que esse sonho a gente sabe que simbolicamente tem relação com a morte, essa morte chegando. A gente vai vendo como o Graciliano Ramos ele foi mostrando passo a passo dessas sensações que Baleia teve até chegar o momento em que ela morre em definitivo. Os tremores, a falta de entendimento do que estava acontecendo, mas a gente percebe também que quando ela chega nesse momento de morte, é algo como se fosse um sonho. Então existe uma poeticidade, até uma delicadeza por parte desse narrador quando fala dessa morte de Baleia. E o interessante é que quando você faz a leitura do livro, da composição do livro como um todo, quando chega nessa parte aqui, que é o capítulo 9, que é a morte dela, é um momento muito triste, Não tem como você não se emocionar, não se apegar também à Baleia durante a história, do quanto ela tem um significado muito grande dentro dessa narrativa. E algo que eu quero dizer é que o nome Baleia não aparece ou não é dado de forma aleatória. Como a gente está falando de um contexto de seca, a palavra baleia dá a ideia de um animal que vive no oceano, que vive em um lugar onde tem muita água, que gera esse contraste. E esse sonho que ela tem de um mundo com preás gordos, com os meninos brincando, com a família ali perto, na verdade é justamente o contrário daquela situação em que ela vivia, dos preás gordos. É um lugar onde não tem fome, onde ela vive feliz. Então a gente vê ali o sonho dela no momento da morte, como sendo um sonho onde ela fica junto de quem ela mais ama, que é a família de Fabiano, e também sendo saciada a sua fome, comendo os preás. Então esse seria o mundo encantado de Baleia, e é assim que finaliza esse conto, com a morte dela. Então, gente, eu vou finalizar aqui. A gente sabe que essa leitura coletiva é muito mais para a gente fazer a leitura, se reunir, ler, conhecer um pouco mais sobre os contos, trazer sim algumas considerações, mas de uma maneira bem mais resumida. E eu quero convidar todos vocês para estarem comigo na próxima live, que vai ser na quarta-feira, às 17 horas.
e vai ser sobre Em Busca de Mim, que é um livro, ou seja, uma biografia da atriz Viola Davis. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre essa história, esteja comigo, compartilhe, convide outras pessoas para que possa conhecer um pouquinho mais sobre essa obra. E a nossa próxima quinta, nós teremos um outro conto e com certeza eu vou comunicar para vocês durante a semana. E quem tiver alguma sugestão também pode participar, me mandando um direct, mandando algum tipo de informação para que eu possa ler esse conto de repente na próxima quinta que você gostaria de ver lido aqui na quinta que eu te conto. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Compartilhem, comentem e curtam esse vídeo e que a gente possa realmente cada vez mais aumentar a nossa comunidade leitora. Então, beijo para vocês e até a nossa próxima quinta.